centrais para a redação de um manuscrito. A partir de agora, de hoje até o final do curso, o que eu queria fazer com vocês é falar sobre aspectos complementares que vão aumentar a probabilidade de a gente escrever um manuscrito melhor e eventualmente publicar numa revista bacana. Nessa parte de agora, o que eu vou fazer vai ser pegar aquela estrutura de manuscrito que eu já mostrei para vocês algumas vezes aqui, mostrar como elas se interrelacionam, detalhar esses detalhes, essa estrutura do manuscrito e dar algumas outras dicas adicionais que têm a ver com redação. Tá bom. Preparei essa palestra pela primeira vez para o Congresso de Comportamento que aconteceu no ano passado na cidade de Mossoró. Eu fui convidado a participar de um simpósio sobre como a gente pode melhorar a produção nacional na área de comportamento. E aí tinham várias pessoas nesse simpósio e eu resolvi aproveitar a minha experiência como editor nessa revista chamada Behavioral Ecology para ajudar os colegas aqui do Brasil, não só os profissionais como os alunos, a aumentar a probabilidade de publicar em revistas de ampla circulação. A primeira coisa que eu fiz nesse simpósio foi pegar, historicamente, essa revista Behavioral Ecology, ela foi fundada em 93 ou 94, não me lembro certo. Já tem aí os seus 30 anos. Historicamente, ela publicou já uma quantidade muito grande de artigos. Quando a gente vê aqui a porcentagem de artigos publicados por país, a gente vê aqui nessa lista de colocados, como seria esperado, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, Alemanha, França, Suécia, elas são entre os primeiros colocados, os países com maior quantidade de artigos. Aqui o resto do mundo, todos os países juntos, eles correspondem aqui a cerca de 10% do total de artigos publicados em todo esse tempo, desde que a revista começou. E tem uma série de razões pelas quais isso pode acontecer, eu vou falar algumas delas aqui. Se a gente olha para aqueles 10% ali, a América Latina corresponde, artigos da América Latina correspondem a apenas 19% daquele total. Então, aquela barrinha ali, que ela já é pequena em relação ao total de artigos, a América Latina tem uma participação modesta nesse total de artigos. Eu apresentei esses slides também só para mostrar que a situação ela é precária, mas ela parece que ela está melhorando. Aqui, desde que a revista foi fundada em 1993 até 2013, para quando eu tinha dados completos para todos os anos, a gente pode ver que o número de artigos da América Latina nessa revista vem aumentando gradativamente. No começo, quando a revista foi fundada, ela era próxima de zero, e atualmente aqui a gente tem por ano, a cada biênio, alguma coisa aí em torno de 20 a 25 artigos. Uma melhoria bastante grande, de 1 para 25 a cada biênio. Podemos melhorar muito, e a pergunta que a gente pode se fazer é como que a gente pode continuar aumentando? Como que a gente faz aquela linha de tendência continuar crescendo e não se estabilizar? Aí tem duas explicações que me parecem óbvias. A primeira é aumentar o número de submissões. Muitas das vezes a gente tende a menosprezar o trabalho da gente, não vou nem mandar porque não vai ser aceito. Se a gente não tenta, a gente nem consegue. Então, a gente eventualmente, uma das possibilidades é ganhar mais autoconfiança e submeter os trabalhos para essas revistas de mais ampla circulação, na tentativa de receber boas críticas, mesmo que o trabalho seja negado, a gente recebe um input bacana, eventualmente de grandes especialistas naquele assunto. A outra possibilidade que me interessa mais no contexto dessa disciplina é aumentar a qualidade das submissões, e é sobre isso aqui que a gente vai falar aqui agora. Esse aqui é aquele cenário sobre o qual a gente já falou algumas vezes ao longo desse curso aqui, que é a complexidade das interações sociais no ambiente acadêmico. A gente tem a CAPES cobrando os cursos de pós-graduação, criando critérios de avaliação. A gente tem a CAPES diretamente cobrando o aluno de pós-graduação na forma de prazos, de relatórios e coisas desse tipo. A gente tem a pós-graduação cobrando os docentes cobrando o aluno, a pós-graduação cobrando o aluno. Se a gente pode perceber aqui desse fluxograma, muitas das setinhas convergem para os alunos de pós-graduação ali. E é natural que eles se sintam pressionados e que sintam que estão todo o peso do mundo nas costas deles. E
meu objetivo com esses cursos de redação, em parte, é dar para esses alunos artifícios e instrumentos para que eles possam lidar com essas cobranças de publicação de uma maneira mais saudável e mais eficiente. Bom, nessa revista na qual eu participo, que eu sou editor, a Behavior College, ela tem um questionário que é respondido pelos revisores que a gente convida. Esse questionário é composto por 15 questões. E aí os revisores têm que marcar ali do lado sim ou não, dependendo da avaliação que ele faz para aquele trabalho. Eu vou passar ao longo desse questionário para chamar a atenção sobre alguns aspectos sobre os quais a gente já falou ao longo do curso. A primeira pergunta, uma das primeiras perguntas desse questionário é: o trabalho é de interesse geral para ecólogos comportamentais? Ele poderia ser: o trabalho é de interesse geral para ecólogos, para sociólogos, da área de vocês. Basicamente, independentemente da área, é saber: esse trabalho é geral o suficiente, ele é muito específico, ele é muito focado numa questão de interesse local. Nesse sentido, é absolutamente crucial, se a gente quiser falar por uma audiência ampla, a gente ter um trabalho de interesse geral. O trabalho é novo e apresenta um claro avanço sobre o que a gente já sabia. Um dos principais problemas que a gente tem é que algumas vezes aquele trabalho pode até ser bem feitinho, ele é legal, ele é bem contextualizado, mas ele está explorando uma questão que já foi amplamente explorada, que já foi amplamente testada e que não representa nenhuma grande novidade ao nosso conhecimento, especialmente se os resultados forem os resultados esperados. Basicamente, nesse sentido, então, o que a gente precisa prestar atenção é que, se a gente quiser apresentar o nosso trabalho numa revista ampla de interesse geral, a gente precisa estar agregando ao conhecimento algum tipo de novidade, algum tipo de avanço, alguma nova perspectiva, um resultado bacana, eventualmente inesperado. E uma outra pergunta: essa introdução apresenta claramente a novidade do estudo e o contexto teórico no qual aquele estudo está sendo construído. Volto então a salientar que aquela tecla que eu fiquei batendo ao longo de todo o curso, que é importante a teoria, é importante a teoria, é importante a teoria, é um dos principais critérios de avaliação do teu trabalho. Se você quiser falar com uma audiência ampla, que o seu trabalho não tiver contexto teórico, você vai receber um nãozinho ali, como aquele caso ali ele recebeu. Isso pode comprometer a sua probabilidade de aceitação. Tá bom. Aqui então a dica que eu dou para gente, para vocês, é identificar as questões quentes numa determinada área. Toda área que a gente tem, que a gente trabalha, que a gente está envolvido, existe sempre uma questão polêmica, que a gente pode chamar de um tema da moda, um tema que está dando dinheiro, que as agências de financiamento estão pagando para as pessoas fazerem projetos, que está saindo muito artigo. Ao mesmo tempo que essas questões de modismo em ciência são um pouco desagradáveis, porque esse modismo é cada vez, o turnover é cada vez maior, por um outro lado, é super importante a gente estar atento, porque algumas vezes esses modismos eles convergem para a linha de pesquisa que a gente está falando, ou para alguma questão sobre a qual a gente já vinha pensando há muito tempo. E a gente pode aproveitar essa janela de oportunidade para contar histórias bonitas, para agregar conhecimento novo nessa área. Então, se manter atento às polêmicas e aos temas quentes da nossa área é importante para a gente abraçar a oportunidade na hora que ela passa na nossa frente. Ou, eventualmente, a gente deliberadamente correr atrás dessa novidade, criando um novo caminho, uma nova linha de pesquisa no nosso laboratório, se a gente achar que isso é conveniente, é bacana e a gente está feliz com isso. Tá bom. Uma das coisas que, como eu disse, isso aqui foi para o Congresso de Comportamento, é extremamente comum as pessoas tentarem vender o trabalho, a novidade do trabalho delas, com justificativas que, como eu já falei para vocês no primeiro dia sobre motivação, elas são torpes. Algumas dessas justificativas nada se sabe sobre o comportamento dessa espécie. Você me desculpe, mas a gente conhece aproximadamente aí mais de 1,5 milhão de espécies de animais. A esmagadora maioria dessas espécies tem um nome da descrição original, mas absolutamente nada.
não conhecer nada sobre uma espécie é basicamente a regra. Isso é muito pouco para justificar a publicação numa revista de interesse amplo. É o exemplo da enxaqueca de galinha que eu já falei para vocês do meu amigo lá do Rio Grande do Sul. O objetivo desse trabalho é descrever aspectos do comportamento. Aspectos do comportamento, ou aspectos de qualquer coisa, é muito amplo, é muito vago, é pouco específico. Isso claramente não vai agregar muito conhecimento. Uma outra maneira de você falar aspectos do conhecimento sobre um bichinho tal, ou sobre qualquer organismo, é tudo que eu consegui fazer com um bichinho que eu gosto, com a plantinha que eu gosto. Isso, de novo, não agrega muito conhecimento, isso não parece estimular o interesse de um público amplo. E aí tem ainda um caso mais grave, que a gente também já falou, nesse trabalho são apresentados dados preliminares sobre o comportamento, sobre qualquer outra coisa, de qualquer grupo, de qualquer objeto. E, obviamente, você está pedindo, pelo amor de Deus, que o seu trabalho sequer ser mandado para revisão no momento que você declara deliberadamente que seus resultados são preliminares. Preliminar é incompleto. Qualquer editor de revista ou qualquer revisor vai dizer: termina de coletar os dados, tem uma história completa e depois mande um artigo. A gente não vai perder tempo com uma história que está inacabada, com uma casa que ainda não foi construída. Então, todas essas motivações que a gente muito frequentemente vê em projetos de pesquisa, submetidos para a agência de fomento, nos exames de ingresso, todas essas motivações, elas não parecem ser suficientes para justificar a publicação em revistas de ampla circulação. Então, isso aqui não vai ajudar muito vocês. Tá bom. Aqui eu vou apresentar um dado numérico que eu também já falei ao longo desse curso aqui. No Congresso de Etologia, para onde eu fiz essa palestra, eu visitei os 140 pôsteres que estavam disponíveis lá. Eu olhei cada um deles e vi quantos deles enunciavam hipóteses claramente. E eu descobri que do total de trabalhos lá, os pôsteres que representam explicitamente hipóteses, 5,4% desses 140 pôsteres explicitavam hipóteses. Era uma fatia muito pequenininha. Como eu já havia mencionado para vocês, eu também classifiquei, esse simpósio que eu participei, ele foi organizado pela editora de uma outra revista, que é a Animal Behavior, que é a nossa concorrente ali da Behavior Ecology. As duas têm um impacto bastante parecido. E nesse simpósio, ela disse explicitamente para os brasileiros, para os latino-americanos que estavam lá: essas duas revistas, elas só aceitam trabalhos que tenham hipóteses claras. Ou seja, ao final da discussão, se você não tiver enunciado claramente qual é a hipótese que você vai testar, você recebe o que eles chamam de upfront rejection. Ou seja, para na mão do editor e ele nem perde o tempo dos revisores, pedindo para os revisores comentarem o seu trabalho. Então, a mensagem que você recebe do editor é essa aqui. Isso aqui eu estou copiando literalmente da mensagem da editora. Desculpe, o seu projeto provavelmente é muito interessante, mas ele não é baseado em hipótese. Por favor, tente um jornal mais especializado, que eu estou chamando aqui nesse curso de jornal de métier, para um grupo mais restrito. E o que acontece, portanto, é que se essa moçada toda que estava lá no Congresso de Comportamento tivesse mandado os seus trabalhos para qualquer uma dessas duas revistas, praticamente 95% deles teriam sido imediatamente rejeitados na mão do editor, simplesmente porque não enunciam hipótese. E aí você vai dizer: esses trabalhos eram completamente desprovidos de hipóteses? Não. Na minha avaliação, eu descobri que quase 30% dos trabalhos poderia ser muito facilmente construído na forma de uma hipótese, ou seja, a hipótese estava na cabeça das pessoas, mas elas não foram enunciadas claramente, elas não foram explicitamente apresentadas para o leitor. Nesse sentido, eles estavam caindo naquele ralo ali de 95% de rejeição, ao passo que eles teriam uma chance muito grande de ir para a revisão. E a Michelle Scott, que é a editora-geral da Animal Behavior, ela apresentou um dado que para mim foi profundamente surpreendente. Ela fez uma vez que ela veio para o Brasil apresentar um trabalho num simpósio para brasileiros, ela fez a seguinte comparação. Nessa revista Animal Behavior, que é uma revista muito prestigiosa, o que acontece é o seguinte: dos latino-americanos que mandam trabalho para Animal Behavior, 60% dos trabalhos são rejeitados na mão do editor, diretamente, não vão nem para a revisão. 40% dos trabalhos vai para a revisão. Para o resto do mundo, os
países desenvolvidos cientificamente, o dado é exatamente o oposto. 40% dos artigos são negados na mão do editor e 60% vai para a revisão. Mas o dado que me surpreende não é esse, esse é mais ou menos esperado. O que ela mostrou é que quando um artigo de latino-americano vai para a revisão, esses 40% aqui que vão para a revisão, a probabilidade do artigo ser aceito é de 70%, só 30% é rejeitado. Isso não é a mesma coisa que acontece com o resto do mundo desenvolvido. Daqueles 60% dos trabalhos que foram para a revisão, os gringos, australianos, canadenses, esses 60%, 50% é rejeitado. Então, no momento em que a gente passa da mão do editor, que a gente passa do porteiro, a nossa probabilidade de ser aceito é maior do que a dos gringos. Então isso mostra para a gente que o grande gargalo para a gente é justamente passar da mão do editor. E passar da mão do editor, passar do porteiro, em alguns casos, basicamente significa você construir o seu trabalho na forma de uma hipótese se você tem ela. É o que esses dados aqui estão mostrando. Então, vale a pena prestar um pouco mais atenção nisso aqui. E aqui eu estou apresentando uma informação numérica que sustenta essa martelada que eu estou dando na cabeça de vocês desde segunda-feira. Hipótese, 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 hipótese. Oi. Desculpa, não sei se estou dando conta errada, mas a probabilidade de aceitação do trabalho é a mesma, né? Da quase para 28% para 30%. De aceitação? Final. Né? Sim, mas a partir do momento que você passa da mão do porteiro, a nossa probabilidade é maior, o nosso gargalo é entrada. No final, a quantidade que sai é parecida. Sim, sim. Porque daí nós estamos no mesmo nível em termos de quantidade. De quantidade no total que sai é bem parecido. Isso é fácil, é só olhar na revista lá você percebe isso. Sim. Outra pergunta que tem nesse questionário é: os dados são, os métodos e os dados são apropriados para testar as hipóteses que são propostas? Você pode ter uma hipótese linda, se os seus dados não prestam, se os seus experimentos são ruins, isso é problemático. E outra é se o experimento, o desenho experimental é bacana, se não tem nenhum viés, se a sua amostra é boa, se não tem nenhum problema muito claro na forma como você desenhou isso. Aqui, isso não pertence ao curso de redação científica. Eu só estou mostrando isso aqui para chamar a atenção de vocês, que é super importante desenhar bons experimentos, ter rigor metodológico, e é por isso que eu chamei a atenção na parte de ontem sobre discussão, sobre a importância dos cursos de pós-graduação terem disciplinas de metodologia científica acopladas com desenho experimental, desenho amostral e análise de dados. Tudo isso vai compor um combo que vai empoderar os alunos para tomarem boas decisões quando estiverem construindo e executando seus projetos. Os resultados são corretamente analisados? Precisa saber estatística, precisa prestar atenção nesse tipo de coisa. Novamente, isso não pertence a esse curso aqui, mas é extremamente importante, a gente já falou sobre isso. Agora, todos esses pontos aqui têm a ver com redação científica. Ou seja, de 15 critérios, 1, 2, 3, 4, 5, um terço incidem diretamente sobre a clareza e a qualidade do seu texto. O primeiro deles é o título e resumo. Descrevem acuradamente o conteúdo do artigo? Título e resumo são duas partes sobre as quais a gente já falou e eu mencionei extensamente a importância dele capturar adequadamente o conteúdo do trabalho e ser informativo para o nosso leitor. Isso é avaliado. Outro aspecto, os métodos são descritos em suficientemente detalhe para o seu estudo ser replicado. Essa foi a mensagem principal que eu passei para vocês quando a gente estava tendo aula sobre método científico, sobre material inédito aqui. A gente precisa dar todas as informações necessárias para que os nossos leitores entendam, sejam capazes de replicar e eventualmente avaliar a qualidade das nossas variáveis operacionais. Então isso é um aspecto absolutamente crucial que tem a ver com redação, com clareza. A conclusão na discussão, ela não é especulativa, ela está fortemente apoiada nos resultados. Esse era um outro aspecto sobre o qual a gente falou bastante na hora que a gente estava discutindo a tal da discussão. Muitos trabalhos vão muito além do que o dado está mostrando e caem naquele terreno que a gente chamou de especulativo. De forma geral, a apresentação é clara, acurada, sem verborragia,
passagens tangenciais ou tabelas e figuras desnecessárias? Aqui é aquele aspecto que eu acabei de falar na parte anterior, pouco antes do intervalo, sobre a necessidade de ser claro, sucinto e direto, e o seu manuscrito não ser prolixo, verborrágico e desnecessariamente grande. Aquele exercício de se autoimpor, reduzir em 10% do seu trabalho, eventualmente vai fazer com que você esteja atento a esse tipo de questão e o seu manuscrito não receba um ticado ali, dizendo que você está falando demais, você está se estendendo demais, usando figura demais. Precisa estar atento a isso. É extremamente desagradável quando você é rejeitado simplesmente por uma questão de formato, por ter falado um pouquinho a mais. É improvável que isso aconteça, mas se você começa a irritar muito o seu revisor, eventualmente ele vai recomendar que seu artigo seja negado. E a última é: qualquer material aqui apresentado no trabalho poderia ser apresentado melhor, poderia ser passado por um apêndice eletrônico? Isso é uma questão que o Rogério fez ao longo do curso, quando usar o tal material suplementar. E a gente discutiu que quando qualquer informação que seja importante, porém não crucial para a compreensão da história, a gente pode jogar para material suplementar. Então, isso também tem a ver com redação científica, da decisão se a gente inclui ou não inclui uma determinada informação no ponto principal da mensagem. Então, para todos esses pontos aqui, é absolutamente importante a gente saber contar uma boa história, que seja clara, concisa e bem estruturada, e é por isso que a gente está sentado aqui agora. Isso significa 1/3 da avaliação do artigo na nossa revista. Então aqui eu vou retomar a estrutura do manuscrito, assim como eu já havia mostrado para vocês. Esse primeiro quadradinho aqui é o quadradinho da introdução e ao mundo da variável teórica. A gente está falando de teoria. A gente começa a falar sobre o tema geral, as definições relevantes, se aproxima, tenta focar um pouco mais no objetivo do trabalho, na lacuna de conhecimento que vai ser preenchida, apresenta um modelo ou sistema de estudo, e se aproxima da pergunta e da hipótese para formar aquele triângulo invertido. Esse triângulo invertido está apresentado aqui, e eu estou criando uma forma geométrica que representa esse triângulo. Esse formato de triângulo que eu estou apresentando aqui, eu vou chamar de triângulo ideal. É aquele que começa basicamente no conteúdo teórico legal e se aproxima de maneira razoavelmente suave até o objetivo do trabalho. Vou apresentar 2 triângulos alternativos. Esse aqui é um triângulo que tem uma base muito estreita. Ele não começa no conteúdo geral amplo. Ele já começa falando de alguma coisa que é muito específica. A base é mais curta. E além dele ser muito curto, ele se estende muito longamente até chegar no tal do objetivo. E antes de chegar no objetivo, seu leitor dormiu. Primeiro porque você começou a falar de uma coisa muito específica e depois você se estendeu demais até chegar lá. E aí você perdeu o seu leitor porque ele ficou de saco cheio e teve vontade de dormir. A outra possibilidade que me parece ainda mais comum é essa aqui. Você começa falando sobre a vida, o universo e tudo mais. O seu trabalho é sobre represas e você começa a falar sobre as constelações na Via Láctea. E aí a base é super ampla e você afunila muito rápido, sem dar os elementos necessários para que o leitor te acompanhe. Então, no meio do caminho, entre a Via Láctea e o reservatório, o leitor se perdeu no meio do caminho. Opa, o que é isso mesmo? Qual que é a transição? Foi tudo tão rápido. Ele basicamente desiste e vai embora, porque ele não entendeu qual é a história que você está querendo contar. Então, o formato do triângulo, a sua introdução pode até ser triangular, mas o formato desse triângulo é absolutamente crucial. Se ele for com a base estreita e comprido demais, é chato, desinteressante. Se ele for com a base larga demais, se afunilando muito rápido, muito provavelmente você não está detalhando algumas informações que são absolutamente cruciais para que o leitor entenda. E está começando com um conteúdo que é amplo demais, está muito além do escopo do seu trabalho. Tudo bem? Sacaram a diferença? Legal, temos 2 perguntas. Na sua prática, se encontra também na sua mais comum, o formato sanfona.
Geral, específico, volta geral, vai para o segundo específico, vai para o terceiro geral, volta e você fica meio zonzo. Você chama de sanfona e um estudante, um aluno da Federal do Rio Grande chamou do símbolo do Nescau, que é como se fosse um raiozinho, né? Alarga, estreita, alarga, estreita, alarga, estreita. Isso é terrível, porque o tempo inteiro você está confundindo o teu leitor e não está levando ele do geral até o específico de maneira suave. Isso é mais comum do que ser em formato de triângulo. Eu tenho dificuldade em decidir se eu coloco ou não uma determinada informação dependendo do público, do meu leitor. Sei lá, eu vou publicar numa revista de conservação e tem várias pessoas com focos diferentes, especialidades diferentes. Mas será que eu defino isso ou não? Ou eu já posso estreitar? Então, essa largura não depende da revista ou do público. Depende do público com quem você está falando. E um aspecto importante do que a gente está brincando aqui ao longo dessa semana é a gente está sempre tentando falar para uma audiência que seja ampla. Não é uma audiência de mentira. Você pode querer falar para uma audiência mais restrita, tudo bem? Não tem nenhum problema. Mas a gente está brincando, fazendo um exercício de tentar se comunicar para uma audiência muito ampla. Isso vai fazer com que a base da sua introdução talvez tenha que ser um pouquinho mais larga. Isso não quer dizer que ela tenha que ser demasiadamente larga, porque se você começa falando sobre uma coisa que é muito ampla, para que o afunilamento seja gradual, a sua introdução vai ter que ter 10, 15 parágrafos, e ela vai ser desnecessariamente longa. Então, uma arte é você descobrir em qual ponto a sua introdução começa, para que você não perca a sua audiência, mas que também não tenha que dar elementos muito triviais para a sua base ser extremamente larga. É um jogo. Já aconteceu algumas vezes os revisores falarem para mim, corte o seu primeiro parágrafo inteiro porque ele é desnecessário. Em outras palavras, ele estava dizendo, a base do seu triângulo é larga demais, estreita ela. É basicamente isso. Tá, aqui eu vou repassar com vocês aquela dica que eu havia dado de fragmentar a introdução em frases individuais e pedir para algum colega reconstituir a introdução. E aí só informe para o seu colega quantos parágrafos você construiu inicialmente, para que ele possa poder organizá-los. E aqui a gente já havia brincado com isso antes. Quanto mais próxima for a versão do seu colega da versão que você escreveu originalmente, isso é um excelente indicativo de que a sua introdução tinha uma estrutura e tinha uma certa coerência lógica, de modo que uma outra pessoa, quando defrontada com aquele quebra-cabeça, é capaz de compor uma imagem parecida com aquela que você havia escrito inicialmente. Eu acho que esse é um exercício muito poderoso. Tá. Eu vou retomar aqui o slide da introdução, e agora a gente vai falar sobre o que acontece nos métodos, tá bom? A gente mudou de caixinha para métodos porque a gente saiu do mundo das variáveis teóricas e agora passou para o mundo das variáveis operacionais. Tudo que a gente pode medir, quantificar, botar no papel. Legal. E aqui notem as conexões. O modelo de estudo, o sistema de estudo, ele faz conexões com o local de estudo e o objeto de estudo, porque obviamente o local onde você vai estudar e as características do seu sistema vão estar condicionadas ao que você está estudando. Se você estuda o mosquito da dengue, por exemplo, não faz o menor sentido você ir para o seu local de estudo ser um local que não ocorre aquele mosquito. Então, essas coisas elas estão correlacionadas, elas estão... A localidade de estudo está condicionada à ocorrência do teu objeto de estudo. Tá bom. O modelo de estudo também ele pode condicionar a definição de variáveis operacionais. A gente já havia falado ontem sobre isso. Se eu estou estudando uma árvore, a minha variável operacional para tamanho é diâmetro dessa árvore. Se eu estou estudando uma pessoa, eventualmente a variável operacional pode ser estatura ou pode ser massa. Então, obviamente, a definição de algumas variáveis operacionais está condicionada a qual é o tipo de modelo de estudo que a gente está usando aqui. Por isso que existe uma setinha conectando essas duas partes do manuscrito. Em relação às perguntas e hipóteses, elas também estão condicionadas ao local de estudo e ao objeto de estudo, no sentido de que só vale a pena ficar falando
detalhes sobre localidade de estudo, sobre objeto de estudo, só dar informações que estejam de alguma maneira relacionadas à nossa hipótese ou ao procedimento que a gente vai usar. Isso tem a ver com aquilo que eu já havia falado, que em muitos estudos as pessoas ficam dando detalhes desnecessários sobre localidade de estudo, sobre procedimentos, que absolutamente nada ajudam na compreensão do trabalho ou que tem a ver com a pergunta ou com a hipótese. E, obviamente, a gente viu no nosso exemplo que operacionalizar uma hipótese é pegar todas as variáveis teóricas dessa hipótese e transformar em variáveis que eu possa mensurar. Fazendo isso, portanto, eu crio uma conexão muito óbvia entre a hipótese e a definição das minhas variáveis operacionais. Essa é a razão pela qual existe uma setinha entre essas duas partes do manuscrito. Uma vez definidas as minhas variáveis operacionais, o desenho amostral experimental ele emerge naturalmente. A gente viu isso no exemplo do taxista em São Paulo. No momento que a gente operacionalizou todas as variáveis, a gente sabia que a gente tinha que medir o número de horas de trabalho semanal, diurno, de motoristas de táxis em São Paulo. E a gente tinha que medir também o tempo que eles demoravam para montar um quebra-cabeça de 30 peças. A gente sabia exatamente o que a gente tinha que medir. Isso nos leva a pensar qual vai ser o procedimento de amostragem. Aí entra questões como tamanho amostral e outras coisas que estão fora do escopo dessa disciplina, mas que estão envolvidas aqui na estrutura do manuscrito como um todo. Ótimo. E a gente viu também que a gente tem uma variável preditora que é contínua no caso do taxista, que é o número de horas de trabalho diurno por semana, e o outro que é também uma variável contínua, que é o tempo que eles demoram para resolver. E a gente viu que tinha uma linha de tendência subindo. E a gente sabe um pouquinho de estatística, a gente imagina que é uma regressão. Então, obviamente, a definição do tipo de variável que você tem, condicionado ao desenho, vai influenciar o tipo de análise que você vai fazer. E a gente brincou com isso no primeiro dia, dizendo essa maneira de pensar, baseada em pergunta, hipótese e previsão, é extremamente poderosa, porque te permite ter controle total sobre o que você está estudando, qual variável você vai coletar, qual é o tipo de gráfico que você vai ter e, eventualmente, qual é o tipo de análise que você vai ter que usar. Isso te permite prever muitas coisas que a maior parte das pessoas começam o trabalho sem ter a menor ideia de para onde elas estão indo. Então está tudo relacionado aqui, criando uma coesão interna no teu trabalho. Tudo bem? Está me acompanhando? Está recapitulando tudo que foi visto até agora. Legal. Em relação ao material e métodos, eu esqueci de dar uma dica para vocês, mas achei legal que ela está aqui. Um exercício bacana de material e métodos é você pegar seu material e métodos escrito, dar para uma pessoa, qualquer uma, ela vai pegar esse material e métodos e vai ler para uma terceira pessoa. Olha, o que eu fiz no meu trabalho foi isso. Essa outra pessoa, essa terceira pessoa, ela vai ter que começar a ter dúvidas. E essa pessoa que está com o papel aqui, ela vai ter que responder só baseada no papel. Se começam a surgir muitas dúvidas e a pessoa, com base no que está escrito no papel, não sabe responder, de quem é a culpa? De quem escreveu. Você que está olhando as duas conversarem aqui. Qual que é a brincadeira fazer isso? Bem, essa pessoa aqui está dando uma de leitor do seu trabalho, essa outra aqui está com dúvidas em relação ao seu trabalho. Se seu material e métodos é claro, essa pessoa que está com o papel na mão deveria ser capaz de responder tudo que está ali. Se o teu material e métodos não é claro, vão surgir dúvidas que não estão escritas e, portanto, a pessoa que está com o papel na mão não é capaz de responder. Todas essas dúvidas, então, devem ser anotadas para que você possa depois incorporar soluções a esses questionamentos no material e métodos. Mais uma vez, você está recorrendo ao cérebro e ao senso crítico dos outros para avaliar o que você está escrevendo no seu trabalho. Sacaram? Legal. Agora, a gente vai continuar aqui nos métodos e vai apresentar os resultados. O resultado, ele está numa caixinha diferente aqui, mas ele continua dentro do mundo das variáveis operacionais, de tudo que a gente mediu, e ele tem, obviamente, conexões muito fortes com material e métodos, como não poderia deixar de ser. O desenho experimental amostral condiciona o tipo de dado que você vai coletar. Então, na hora que você disser a média da altura dos homens em tal lugar é tanto, a média da altura das mulheres, na hora que você estiver dando um overview sobre os seus resultados,
resultados, aquilo ali está obviamente relacionado à maneira como você coletou os seus dados. Legal. E quando você apresentar o resultado do teste estatístico propriamente dito, no geral, em várias cidades, os homens foram maiores do que as mulheres, ou a incidência de dengue foi maior nas cidades mais quentes, e aí você dá o resultado do teste estatístico. Essa apresentação do resultado do teste, ela está condicionada, obviamente, ao desenho amostral ou experimental e ao tipo de análise que você fez, é por isso que essas coisas se conectam aqui. E, obviamente, essas duas coisas conversam entre si, porque eu já tinha falado para vocês também que é absolutamente crucial que o seu trabalho apresente somente resultados que estão relacionados à sua pergunta, à sua hipótese. Você fica apresentando resultados periféricos ao seu trabalho, isso não faz o menor sentido. Estão comigo? Beleza. Ótimo. Então agora a gente tem as nossas perguntas, a nossa hipótese, o coração do nosso trabalho, os métodos, os resultados, e a gente vai falar agora sobre a discussão. A discussão tem um próprio caixotinho dela, porque agora a gente sai de novo do mundo das variáveis operacionais e volta para o mundo das variáveis teóricas. Vamos falar amplo, vamos do particular para o geral. Legal. Essa aqui é a síntese do que foi descoberto, que é a resposta para a pergunta ou teste da hipótese, aquela sugestão que eu havia dado para você apresentar uma síntese do que você encontrou no primeiro parágrafo. Isso aqui está diretamente relacionado ao que você encontrou de fato aqui no resultado dos seus testes, por isso que existe uma conexão entre essas duas partes. Uma vez que isso aqui é a resposta para a sua pergunta, isso aqui também está conectado à sua pergunta e à sua hipótese que foi levantada lá na introdução. É a coerência interna do seu trabalho. Logo na sequência você apresenta explicações e implicações para as descobertas, que obviamente dependem do que você encontrou aqui. E por fim, você termina com conclusões, implicações, direções futuras, alguma mensagem geral, que obviamente está conectada com o que você encontrou aqui com as suas discussões precedentes. Uma coisa que eu acho muito bacana é, talvez esse diagrama que eu mostrei para vocês aqui ainda tenha problemas, ele possa ser melhorado, algumas questões adicionais alguns questionamentos podem ser feitos, mas eu estou muito feliz de ter chegado a ele. Isso aqui me custou muito tempo, eu demorei muito tempo para pensar em todas essas coisas. Se parece óbvio para vocês, eu fico muito feliz, mas para mim não era. Custei muito tempo para chegar nisso aqui, mas a beleza disso aqui, ainda que seja talvez rudimentar e possa ser incrementado em vários aspectos, é a seguinte: antigamente eu falava para os alunos assim, o seu manuscrito carece de estrutura, e eu achava que eu estava sendo óbvio. O problema todo é que nunca ninguém ensinou para os alunos que diabo de estrutura era essa. Então era a mesma coisa que eu dissesse que o seu estudo tem cistite encefálica crônica peridural noturna. Tá bom, não tenho a menor ideia do que é isso. Então assim, eu sei que é um problema e parece bem feio, mas eu realmente não tenho a menor ideia, não sei o que é, não sei nem como consertar. Então eu me senti na responsabilidade de tentar organizar, de formalizar de alguma maneira, ainda que de maneira muito simples, essa estrutura. De modo que agora, quando eu falo para um aluno, o seu trabalho carece de estrutura, ele pode olhar para isso aqui e tentar identificar mais precisamente onde mora esse problema de estrutura. E agora, inclusive, ele pode ser bacana e chegar para mim e falar assim: legal, professor, em qual das setinhas aqui você acha que o meu trabalho está pecando? E aí fica muito mais fácil para esse aluno identificar o problema e para esse aluno solucionar o problema. Então, ter essa formalização dessa estrutura foi muito bacana para mim, para tentar organizar na minha cabeça o que eu acho que é essa tal dessa estrutura, e que parece haver um certo consenso na hora que a gente está escrevendo sobre o que é uma boa estrutura. E para o aluno é muito bacana porque dá mais segurança e cria de alguma maneira um roteiro que ele possa usar para ir seguindo e eventualmente corrigir o problema se a gente apontar para ele onde está esse probleminha aqui. A gente continua trabalhando, tem outros colegas pensando exatamente em cima desse esqueminha aqui, mas como eu disse, eu estou muito feliz em poder botar para vocês aqui uma primeira versão disso aqui e eu espero que ela seja muito útil para todo mundo. Tá bom.
eu vou retomar uma coisa que a gente já disse ontem na discussão, mas aí eu vou tomar liberdade e vou usar uma frase do Molière, que ele sempre, um dramaturgo, ele falava assim: eu digo sempre a mesma coisa porque é sempre a mesma coisa. Eu estou chamando o tempo inteiro a atenção de vocês para a importância de perguntas e das hipóteses, e pode parecer que vai existir uma teclinha mágica no seu computador que você clica ali e aí aparece a hipótese do seu trabalho, linda e maravilhosa, escrita e verbalizada. Isso não é o caso. E a gente falou longamente ontem que a gente precisa, para poder ter hipótese, para que toda essa história comece, para que a gente possa dar o chute inicial e esse jogo comece, a gente precisa estudar a teoria. E aqui então eu vou dar algumas dicas adicionais, algumas delas redundantes com o que eu já disse ontem. Várias áreas têm um livro didático, ou seja, aquele livro clássico que toda disciplina, seja na graduação ou na pós-graduação, usa para estudar aquele assunto. Você precisa estudar, eu estou interessado em tal coisa. Um assunto que seja plantas medicinais, suponha. Qual que é o clássico de plantas medicinais? Esse livro aqui. Você precisa identificar qual que é o livro clássico, fundamental, de plantas bases do que você está estudando. E é absolutamente crucial que você leia pelo menos um livro-texto teórico de ponta a ponta. Lá no meu laboratório a gente passou muito tempo, eu passei muito tempo analisando, e eu descobri qual que é o livro de ecologia comportamental que eu mais gosto. E aí quando as crianças entram no laboratório, eu passo para eles e falo assim: queria profundamente que você lesse um capítulo por semana, pelo menos, ao longo do tempo aqui. Se tiver dúvida, volta, a gente discute, mas ao longo da sua formação aqui é absolutamente crucial que você leia esse livro de ponta a ponta para você saber o que está acontecendo na sua área de atuação. Isso é bem importante. Leia trabalhos clássicos, a gente já falou isso ontem. Receba os alertas das revistas, a gente já falou isso ontem. E conheça as polêmicas, a gente acabei de falar isso para vocês aqui agora. Já mostrei esse slide para vocês também no primeiro dia, para falar quanto redigir é difícil. O meu amigo Babudinho Darwin, dizendo que a vida dele seria muito mais fácil se ele pudesse só ficar observando e coletando dados e nunca tivesse que escrever nada. E basicamente escrever aqui, a gente já falou do que vocês podem fazer, fazer um curso de redação, pode ser online, dei dicas para vocês o que fazer, dominar sua língua nativa. Aí aqui precisa entrar num terreno igualmente pantanoso, que a gente já falou várias vezes. Pode parecer constrangedor, eu realmente quando eu tenho que fazer essa pergunta para os alunos, eu fico constrangido mesmo, mas eu descobri depois de um tempo que é necessário fazê-la. Quando alguém vem falar comigo, ou vem pedir estágio, ou fazer qualquer coisa, eu olho no olho da pessoa, com toda tranquilidade, e falo assim: qual é o seu domínio do português? Isso deveria ser uma obviedade, uma vez que essa pessoa está na universidade, mas, desculpa, não é. Cada vez mais, eu venho encontrando alunos com problemas muito graves de domínio do idioma materno. E eu, como eu disse já no primeiro dia, eu não estou falando de usar uma crase errada, porque eu já desisti da crase faz tempo. Eu estou falando de frases que são basicamente ininteligíveis. Algumas pessoas que têm uma redação tão confusa, que você simplesmente não é capaz de identificar o sujeito da frase. Minha irmã é professora de português. Uma vez ela perguntou para mim no final de ano assim: na sua opinião, qual que é o erro mais atroz que uma pessoa pode cometer em português? E eu muito prontamente respondi: escrever uma frase sem sujeito. E eu entendo que existem frases com sujeito oculto, mas eu estou falando de frases que carecem de sujeito ponto. E eu falei assim: por que eu acho isso mais atroz? Porque eu acho tão difícil escrever uma frase sem sujeito que se eu tiver que pensar em uma, vai me tomar pelo menos 10 minutos. Mas tem umas pessoas que parecem ser, para elas parece ser fácil, assim. Numa introdução eu encontro 10, 12 frases sem sujeito. Ou seja, está no limiar da genialidade. Eu demoro 10 minutos para fazer uma e a pessoa consegue escrever 12 em 3 parágrafos. As gêneses desse problema são muitas. Tem gente que coloca a culpa na internet, tem gente que coloca a culpa na educação.
Eu gosto de acreditar que na maior parte dos casos, basicamente, as pessoas tiveram a infelicidade de ter um professor de português muito ruim. Talvez seja a mesma coisa que justifique por que tantas pessoas acham matemática tão difícil. Na esmagadora maioria das vezes o professor era ruim e a gente acaba não gostando daquilo. E o professor de português é ruim também e a gente não aprende alguns aspectos básicos. Infelizmente, a nossa profissão demanda escrever, seja na nossa língua ou em outra língua qualquer. A gente é um escritor, a gente é um contador de história. Isso implica que a gente tenha domínio da nossa língua. E se a gente não tem, se vocês tiverem um azar terrível de ter um professor ruim, o que acontece com a esmagadora maioria das pessoas, a boa notícia é, sempre dá para tentar contornar o problema. Pelo menos lá na USP, talvez aqui nessa universidade ou em algum outro lugar, existem cursos de português instrumental para estrangeiros. Então você pode se matricular nesses cursos de português instrumental e você ganha algumas noções sobre estrutura sintática, sobre ordem do discurso, sobre alguns elementos cruciais que tornam a sua capacidade de redigir em português melhor. Uma outra possibilidade é se existe algum cursinho. Algumas universidades têm cursinhos pré-vestibulares de graça para a comunidade carente. Várias universidades no Brasil têm isso. Eventualmente, se as aulas de português desse cursinho são bacanas, você pode frequentar durante um ano e eventualmente você vai ter um overview sobre a língua portuguesa que te permita melhorar a qualidade da sua redação. É terrível estar falando isso, mas é absolutamente necessário. Eu não posso esconder o sol com a peneira e dizer que, olha, grande parte dos problemas de redação passa muito longe de todas essas questões que eu falei aqui ao longo do curso. Não é uma questão de estrutura triangular, de conhecimento teórico, de uma hipótese clara. Eu estou falando de um problema muito mais fundamental. A pessoa está no limiar do semi-analfabetismo. Ela não sabe dominar a língua materna. Então, desculpa, você pode ter todo esse curso, você pode sentar aqui na frente, eu posso fazer o meu melhor para te ensinar. Mas se você não domina a sua língua, desculpa, tudo isso que eu estou falando aqui é intangível. É terrível, mas desculpa, é a nossa realidade. Isso acontece, e assim, não está restrito, como eu disse, eu dei esse curso de redação em todas as regiões do Brasil, na região norte, no centro-oeste, no nordeste, no sudeste e no sul. E aonde eu vou, o problema é basicamente o mesmo. E os professores com quem eu converso relatam basicamente os mesmos problemas. Provas que eles não são capazes de corrigir porque eles não entendem o que está escrito. Então, assim, eu não entendo e não é da minha competência descobrir por que a qualidade do português vem se deteriorando. O que eu lido é com uma realidade, ela existe. E se você detecta que a qualidade do seu português é ruim, você precisa e você quer brincar de ficar escrevendo para o resto da sua vida. Isso é uma outra premissa importante. Se você quer brincar de escrever para o resto da vida e você não domina o seu idioma, você tem que parar tudo que você está fazendo e começar agora a solucionar esse problema. Caso contrário, você está, desculpe, fadado ao fracasso. É duro, mas é assim que funciona. Podem tacar ovo agora. Eu acho que eu nunca fui tão sincero, eu nunca abri meu coração de maneira tão veemente e tão enfática. Mas é porque eu realmente estou preocupado. O que é? Não tem? Tá bom. Já que não houve nenhum voto de protesto, nenhum ovo, vou continuar falando atrocidades. Última coisa que eu queria falar agora nessa parte da aula aqui. Quando a definição do público-alvo, coisa que a Érica havia falado anteriormente, que define em grande parte a estrutura do nosso trabalho, a gente vai falar amanhã. Eu tenho uma aula específica sobre definição do público, para onde a gente vai escrever. Esse tipo de coisa vai ser bem bacana porque pode ajudar e eu vou dar dicas adicionais de publicação. O que a gente vai ver amanhã é uma outra coisa, um outro recurso
que pode ser usado, que é a ficha de avaliação de manuscritos, uma ficha que eu construí junto com um colega e que eu vou apresentar para vocês. Essa ficha está dentro do material que eu apresentei para vocês, naquele material. E agora que a gente viu todo o curso de redação, toda a matéria, praticamente todos os aspectos, eu quero mostrar para vocês, como última coisa para fazer hoje, eu vou abrir a pasta de materiais que eu passei para vocês e vou fazer propaganda do que está lá dentro. Esse material que está dentro da pasta de vocês é um material selecionado. Eu não fiquei entulhando 1 milhão de coisas ali dentro, porque eu sei que vocês não vão ler 1 milhão de coisas. Eu selecionei uma quantidade relativamente pequena de artigos, mas são artigos muito bem selecionados, que eu pensei bastante para botar ali dentro, e eu quero apresentar esse material para vocês e justificar por que eles estão ali. E aí, inclusive, vocês podem decidir se vocês querem ou não ler esse material. Oi? Não está no texto que eu passei para vocês. Tá. Essa aqui é a pasta que vocês receberam. Material para os alunos. Aqui em cima tem as aulas, que são os PDFs. Aqui estão os exercícios. A primeira pasta que eu quero mostrar para vocês são livros. Será que eu consigo aumentar isso aqui de algum jeito? Não, né? Não mais. Melhorou muito bem. Esse aqui é o primeiro, é o livrinho sobre argumentação. Eu falei sobre esse livro, mostrei a capa dele aqui. É um livrinho bem pequenininho e ele ensina a gente como argumentar, qual é a estrutura de um argumento, as falácias de argumento. É bem legalzinho, curtinho, vale a pena dar uma olhada. O outro é o Manual de Redação Estilo do Estado de São Paulo. Aí você vai dizer, mas puxa vida, isso aqui é para jornalista. É verdade, muitas das coisas que estão escritas aqui, eles estão focadas predominantemente num público de jornalista, mas como eu disse, é um manual de redação estilo. E nós somos redatores. Existem algumas particularidades de estilo, mas a redação, em princípio, as regras são as mesmas. Então tem uma série de sugestões aqui, ou de dicas sobre como escrever melhor, e eu achei extremamente útil. Além disso, eu gosto muito de imaginar, tanto é que o título dessa aula de hoje de tarde é do Contador de História, que a nossa função, como alguém que está divulgando o nosso trabalho, é de contar uma boa história. Então eu consigo imaginar uma série de paralelos com o jornalismo. O outro é um livro que eu acho muito bacana. Tem algumas coisas aqui dentro que eu não gosto muito, mas ele tem uma particularidade. Ele foi escrito justamente para quem não é nativo de inglês. Então, Escrevendo Ciência para aqueles não falantes, não nativos. Então, tem uma série de dicas e erros extremamente comuns de pessoas que não são native speakers que a gente comete naturalmente. É o nosso caso. Então, esse livro parece falar especialmente para o tipo de público que nós somos e nos dá dica como não cometer uma série de erros que a gente geralmente comete. E esse aqui é o livro que eu acho que é, sem dúvida nenhuma, o melhor livro de redação científica em língua inglesa, que é o Writing Science do Schimmel. E esse cara que constrói a ideia de que nós somos contadores de história. Então, toda a maneira como ele ensina a redação científica está focada em contar uma história de uma maneira agradável para uma audiência ampla. É um livro relativamente curto, extremamente fácil de ler, com uma série de dicas bacanas, e boa parte do meu curso está fortemente embasada no que o Schimmel fala nesse livro aqui. Esses são 4 livros que eu coloquei ali dentro. Obviamente eu indico o livro do Volpato, mas eu não tenho aqui porque não está disponível em PDF, ele vende os livros, mas vale a pena comprar, é barato, tem na biblioteca um montão, e é a literatura em português que eu considero, sem dúvida nenhuma, mais adequada para quem quiser aprender redação científica.
Aqui dentro do material de apoio, tem uma primeira pasta aqui em cima chamada Dicas de Redação. Essa dicas de redação eu tirei de um site e se você abre essa pasta aqui, tem mais um montão de outros arquivos aqui dentro. Cada um deles sobre uma parte específica do trabalho. O outline que eu falei para vocês, a primeira versão, resumo, introdução, métodos, resultados, discussão, tabelas e figuras, títulos, selecionando um jornal. Todos esses arquivos aqui são super curtinhos, eles têm 2, 3, no máximo 4 páginas. É como se todos eles juntos compusessem um livro, mas eles estão todos fragmentados aqui dentro. É bacana assim porque é fácil você ir direto no que você está interessado. São dicas bastante objetivas, bastante pragmáticas e muito úteis para quem está querendo escrever. O outro arquivo é um arquivo que eu compilei sobre argumento. O que é um argumento? Os indicadores de referência. Isso aqui eu tirei da internet, o site está citado aqui lá no final. Eu fiz uma editoração, eu tirei umas partes que eu achava inúteis, mas é um texto em português sobre argumentação, bem bacana. Aqui tem dicas para publicação do American Journal of Experts. Esse American Journal of Experts é um serviço de internet que você pode pagar para fazer a tradução, você pode pagar para fazer a revisão prévia do seu trabalho e vários outros tipos de serviço. Vale a pena dar uma olhada na página deles. O serviço que eles prestam é extremamente competente, é um preço razoavelmente justo e eles têm uma série de materiais que eles disponibilizam online para quem quiser aprender a escrever. Isso aqui é dicas para publicar com sucesso do American Journal. Aqui é como se fosse um manualzinho, uma apostila bem legal, super útil. Aqui a estrutura de manuscritos que a gente acabou de ver aqui, criei um PDFzinho para vocês terem. Essa ficha de revisão de manuscritos a gente vai ver amanhã. Aqui sobre gráficos, aqui esse é o artigo que o Rogério tinha falado para a gente, que algumas vezes a gente apresenta gráficos de barras com desvios, mas existe um conjunto muito grande de pessoas que preferem que a gente mostre pontos. E a vantagem de mostrar os pontos é que você consegue detectar algumas características particulares. Aqui, por exemplo, as duas nuvens são mais ou menos parecidas, mas aqui nessa outra nuvem a gente tem o que a gente chama de outlier aqui em cima. Nesse caso aqui você tem duas nuvens, elas são parecidas, mas ambas as nuvens são bimodais. Você tem dois conjuntos separados aqui. Ou você tem tamanhos amostrais diferentes de um para o outro. Então mostrar todos os pontos tem vantagem. É um artigo bem bacana sobre gráfico e mostra inclusive gráficos, formas inusitadas de fazer gráfico que a gente não vê com frequência, como esses aqui, quando seus testes são pareados. Esse artigo é bem legal. Isso aqui é um tutorial da Nature para como você escrever um super resumo que seja informativo. Os resumos da Science da Nature são super bacanas, eles dão um overview sensacional sobre o trabalho. E aqui eles estão ensinando a receitinha de como fazer isso. É uma receita muito útil, eu deixei aqui porque ajuda bastante. Isso aqui é o que eu havia falado para vocês, mostrado. É a minha sugestão para fazer um outline, uma primeira versão, super reduzido, 2 páginas, para vocês terem um tutorialzinho bacana. E se você não for obrigado a escrever no formato ABNT, as pessoas ficam sempre perdidas e dizem, mas como é que eu formato meu manuscrito, que formato que eu uso? Se você não tem uma regra obrigatória, você pode escolher qualquer uma. E aqui então eu estou dando sugestões para formatação. Não é o formato ABNT, é um formato um pouco mais simples, eventualmente mais bonito de seguir no final das contas. A ABNT tem umas coisas um pouco feias, mas só é possível você seguir esse formato caso não seja obrigatório você seguir um formato específico. E a carta de encaminhamento é uma coisa que eu vou falar para vocês amanhã e eu vou apresentar isso aqui junto com a ficha de revisão de manuscritos. Por fim, textos interessantes. O primeiro deles é sobre uma seção do trabalho que eu não falei, sobre os agradecimentos. Tem um texto inteiro sobre a importância de agradecer bem e dar o devido reconhecimento às pessoas que ajudaram você no trabalho. Esse texto aqui é bem curtinho, tem 1,5 páginas. Gostei muito de ler isso aqui.
ecólogo para quem quer, então eu não sinto que seja importante para vocês. Esse texto aqui, em espanhol, é absolutamente sensacional. Quando a gente aprende estatística, os estatísticos ensinam para a gente a tal da hipótese nula. E todo mundo acha que a hipótese nula é uma hipótese teórica, e não é. Eles chamam de hipótese, mas o uso que o estatístico dá para a hipótese é diferente. E esse cara aqui, que é um cara sensacional, um argentino, chamado Alejandro Farribrenner, ele mostra para a gente qual que é a diferença entre uma hipótese teórica e uma hipótese estatística. Vale muito a pena ler esse trabalho. Aqui a importância biológica poderia ser a importância de qualquer outra coisa da não significância. Geralmente, quando nossos resultados não são significativos, a gente acha que o nosso trabalho fracassou, que foi tudo uma derrota, que o nosso trabalho é horrível. E de novo o Alejandro mostra para a gente a importância de resultados que não são significativos. É um trabalho bem bacana, especialmente se você está nessa situação aqui, de você encontrou um P não significativo. Esse aqui é o artigo que eu falei para vocês, do Platt, publicado na Science em 64, sobre inferência robusta. Esse artigo é um clássico, tem milhares de citações, talvez seja uma das obras mais fundamentais em método científico, e é super importante. Ele começa com um apanhado histórico, é um artigo fácil de ler, estimulante. Ele fala inclusive por que algumas áreas avançam mais do que outras, muito provavelmente porque algumas áreas recorrem ao método da inferência robustas e outras não. Vale muito. A minha vida mudou depois de ler o Platt. Esse artigo aqui é muito legal, um manual de sobrevivência para alunos de pós-graduação. Uma série de dicas. Esse artigo tem uma página. Um dos critérios para eu colocar as coisas aqui dentro é que fossem coisas curtas, que você pudesse ler, para você poder aproveitar. Então tem uma paginazinha só, com uma série de dicas de como sobreviver à pós-graduação. Isso aqui é uma matéria que saiu na revista Piauí, absolutamente sensacional, cujo título da matéria é Manual do Estilo Desconfiado. E aí é muito bacana, ele é curtinho, é um texto bem gostoso de ler e faz a gente pensar sobre características de estilo, de como a gente escreve. Não se propõe a falar para cientistas, mas todo cientista que lê isso aqui vai se divertir muito e vai pensar melhor na próxima vez que resolver escrever. Esse aqui é o que eu falei para vocês, o trabalho do Chamberlain sobre hipóteses múltiplas. Quando você tem mais de uma hipótese, você está correndo menos risco de ter o viés de confirmação, de se apegar, de ter uma hipótese de pelúcia. É um texto relativamente fácil de ler, apesar de ser do século XIX. Vale muito a pena. Isso aqui é um trabalho muito legal, novamente do Alejandro, um cara genial que está pensando bastante sobre esses assuntos. Ser ou não ser, diretor é a maneira como os hispânicos se referem a orientador. Ser ou não ser orientador, essa é a questão. Reflexões sobre como deveria ou não deveria ser o desenvolvimento de uma tese de doutorado. Ele, inclusive, tem uma categorização dos tipos de orientadores, que faz muito sucesso entre os alunos de pós-graduação. Aqui a gente tem o orientador indiferente, o orientador superprotetor e uma opção alternativa. Então tem dois extremos aqui, um cara relapso, um cara superprotetor e um meio termo aqui da história, com as características que esses dois tipos de orientador têm. Vale muito a pena ler isso aqui. Além de ser divertido, é sensacional. E vale a pena ler independentemente se você é aluno ou se você está na posição de orientador, para você refletir um pouco melhor sobre a sua função. Isso aqui é uma crítica contundente à sociedade atual, à cobrança de publicação e aquelas pessoas que ficam fazendo análise, correlações e batendo e socando e torturando os dados para encontrar alguma coisa significativa e montar uma história bonita em cima disso. O nome que a gente dá para isso em inglês é p-hacking. E aí tem uma crítica contundente a isso aqui, vale muito a pena ler esse trabalho, é sensacional. Isso aqui deveria ser leitura obrigatória em todos os programas de pós-graduação e para todo o corpo docente. Aqui uma revisão que saiu no Biological Reviews, apesar de ser uma revista de biologia, é ampla,
sobre a história da revisão por pares. Todo mundo acha que revisão por pares existe desde que a ciência foi inventada, mas não é verdade. A revisão por pares é um procedimento relativamente recente, que ainda está em desenvolvimento. Esse trabalho aqui, ao contrário dos outros, ele é longo, mas faz uma abordagem histórica, faz uma crítica, mostra os aprimoramentos recentes do processo de revisão por pares. É uma leitura muito legal. Esse aqui que eu falei 1 milhão de vezes, o Turbocharge Your Writing, também bem curtinho, sobre como escrever melhor. Isso aqui é uma matéria de meia página do Rui Castro sobre como fazer boas perguntas quando você está na audiência. E é uma crítica aos jornalistas brasileiros. Ele começa dizendo que quando você vai a uma conferência em inglês ou em qualquer outro país, os jornalistas levantam, fazem uma pergunta clara, direta, contundente, curtinha e sentam, e a pessoa que está lá na frente que se ferre para responder. Quando ele está numa conferência que os jornalistas são brasileiros, a pessoa levanta, faz um discurso de 1 hora, fica monopolizando, ninguém entende o que está sendo perguntado e senta, fica todo mundo olhando para a cara ali, e tem 10 perguntas ali ao mesmo tempo. Isso é extremamente comum em congresso, pelo menos nos congressos de ecologia, imagino que em várias outras áreas. E isso aqui é um artigo a esse tipo de coisa, é uma crítica que é uma de cada vez. Curtinho, vale a pena, divertido. E a última, que é de novo o Alejandro, sou fãzão desse cara, que é o uso correto dos termos hipótese e predição. Assim como a gente treinou várias vezes aqui ao longo do curso a diferença entre essas coisas, ele também martela isso na forma de um artigo devotado predominantemente para os alunos de pós-graduação. Esse então aqui é o material de apoio que eu mostrei para vocês. Tem mais só 2 materiaizinhos que eu não vou apresentar hoje, porque faz parte do conteúdo da aula de ficha de avaliação de manuscritos e como escrever uma carta de encaminhamento para as revistas. Eu vou apresentar o que é essa carta de encaminhamento e falar sobre a importância dela amanhã. Eu espero profundamente ter convencido vocês de que vale a pena abrir essa pasta de materiais, dar uma lida nelas, porque dentro desse material tem muita informação complementar. Vocês vão ter uma perspectiva algumas vezes atualizada sobre essas polêmicas. Não tem coisa sobre autoria, não tem coisa sobre plágio, essas questões éticas, como tem toda uma questão política e acadêmica local, eu acho que a realidade acadêmica do exterior não é aplicável à nossa realidade no momento aqui no Brasil. Então, se a gente quiser discutir sobre isso, talvez valha a pena buscar outras fontes de informação. E se vocês tiverem essas fontes de informação e puderem me sugerir, me manda por e-mail, eu incorporo nessa pasta e os futuros alunos dessa disciplina vão ser beneficiados, assim como vocês estão sendo beneficiados por sugestões que seus colegas anteriores deram e agora estão dentro dessa pasta. Tudo bem? Vou terminar por hoje. Estou bem cansado, estou com um pouco de dor de cabeça. Podemos falar do curso, então? Gente, eu adiantei algumas partes do curso, a gente não fez alguns exercícios, porque eu estava sentindo que esses exemplos ecológicos não estavam ajudando muito a gente, e eu estava prevendo, num primeiro momento, fazer uma avaliação no último dia, uma avaliação escrita que os alunos sempre fazem. Mas o Rogério me disse que isso aqui não é uma disciplina, não está valendo nota, é como se fosse um workshop, então eu resolvi abolir essa avaliação. Além disso, como a gente adiantou alguns conteúdos, tudo isso, no final das contas, o conteúdo da matéria ficou um pouco mais curto. Então, eu decidi a gente não ter aula na sexta-feira, o conteúdo dessa disciplina, desse workshop acaba na quinta-feira. Então, depois do dia de amanhã, na sexta-feira, a gente não vai ter aula. Vocês podem aproveitar o dia de amanhã para tirar dúvida, quiser conversar, mas na sexta-feira, então, a gente está livre, podendo voltar ao trabalho, à dura realidade, a responder os e-mails atrasados, a tocar teste dos nossos alunos, participar de banca. Eu sinto muito, mas assim, só queria deixar claro que nenhum conteúdo foi deixado, deixei de lado nada. Na verdade, eu estou falando para vocês mais coisas até do que algumas eu já dei em alguns outros cursos. A única coisa que eu diminuí foi a carga de exercícios, porque eu acho que ele não está adequado para um público tão amplo e tão diversificado como que eu encontrei aqui agora. Tudo bem? Maravilha, a gente se vê amanhã às 8.